Canal Entre Irmãos CCB. Curta, siga e compartilhe essa jornada. No Jardim Lídia, né, irmão Francisco? Ele me aturou 15 anos lá, né, irmão? 16 anos lá, né? Me perdoa alguma coisa, tá, Francisco? É. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um salmo muito conhecido, mas é que o Senhor nos traz adiante para fazer a leitura. Deixa eu achar o primeiro. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, Salmo 133. Jardim Paulista, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, Salmo 133. A excelência do amor fraternal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. É um salmo curto, mas muito profundo, irmãos. Que se nós deveras observássemos este salmo, com toda certeza, a nossa vida seria mais agradável, nossa vida seria mais fácil. Acontece que nós, como humanos, nós somos um pouco reticentes e nós gostamos também, às vezes, de alguma pequena encrenca, não é verdade? E nós mesmos gostamos de se complicar, não é? Eu acredito que o lugar perfeito que isto vai acontecer é o reino dos céus, onde o Senhor nos quer levar. Lá, talvez, nós não vamos ter esta carne que nos puxa e nos leva a exigir tantas coisas e ter também um certo ciúme, um pouquinho de inveja, um pouquinho de grandeza, e que nos traz muito desarranjo na nossa vida espiritual.
e que nos traz muita tristeza. A palavra de Deus hoje vai ser curta, mas eu tenho certeza que nós queremos ter uma vida próspera, uma vida cheia de alegria, uma vida abençoada por Deus. A receita da palavra de Deus nesta noite, ela é simples, só que ela é difícil, mas ela é simples. Se nós conseguirmos conviver bem, a nossa vida vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Porém, cada um de nós somos dotados de um gênio. Não é isto? Cada um de nós temos um pensamento, cada um de nós achamos alguma coisa e acabamos nos envolvendo com tantas coisas e acabamos também tendo pequenas desavenças, talvez, mesmo dentro de famílias, acontece muito, mas não só na família, mesmo com o vizinho, com a vizinha. Tem pessoas que não conseguem conviver bem com o vizinho, não é isso? Mas também a pessoa tem atitudes impróprias. Nós temos que nos enxergar um pouco e ver se nós não estamos extrapolando ou saindo fora da medida, não é? Porque às vezes somos nós que causamos muitas coisas que nos aborrecem. E aqui o salmista diz que a excelência do amor fraternal, ela supera qualquer divergência, irmãos. E não é fácil. Hoje nós precisamos, às vezes a gente fala alguma coisa, eu mesmo, numa forma espontânea, não é isto? E a gente recebe uma resposta meia que é a realidade, não é isto? Então precisamos muito, com quem a gente está conversando, saber o que vamos perguntar, para ter uma resposta, vamos dizer assim, que não nos cause nenhum impacto. Por exemplo, agora esses dias mesmo, até falei com a minha esposa, eu perguntei para a pessoa, colega de trabalho, desejo para lá, para o seu esposo, felicidades, um bom ano para ele, desejo para ele. Aí a pessoa me respondeu assim, só se for para outra casa, para minha casa não mais, porque ele não está mais na minha casa. O que quer dizer isto? Hoje as pessoas, irmãos, casam-se e logo já se separam. Logo se separam, não é isso? Muita divergência. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós somos uma família cristã. Nós temos que viver unidos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais ou tem menos. Cada um tem a sua medida e a sua porção. Mas nós acreditamos que estamos caminhando no caminho da perfeição. E vamos adquirir dias após dias, subindo neste degrau até chegarmos na perfeição. Mas nós precisamos ser dotados de paciência, ser comedidos, saber conviver em sociedade, no meio da irmandade, no trabalho. Aqui está a palavra. Nós precisamos nos respeitar. Não é? Respeitar. Quando tem respeito, irmãos, nem sempre a minha ideia é igual à ideia do irmão. Não é. E não é para ser. Mas quando há respeito, a gente pondera, pensa e se conversa e se chega num comum acordo. Nem sempre a minha ideia vai ser aceita. Não vai.
tem que ser aceita a ideia que é comum a todos. Porque talvez eu possa estar pensando um pouco mais à frente, ou talvez eu esteja pensando atrás do que os irmãos pensam, ou das irmãs, ou no trabalho, ou do colega. Então nós temos que nos ajustar. Este ajuste é difícil. Conviver em comunhão, conviver bem, se dar bem, se amar, transparecer uma pessoa digna de ser honrada, respeitada, requer um pouco de sacrifício, requer um pouco de ponderação, requer um pouco de aceitação. E às vezes nós temos que dar um passo para trás, rever os nossos planos e projetos e aceitar aquilo que é da maioria, desde que seja no temor de Deus, não é isto? Por quê? Quando não tem união, quando não se dá, quando não se dão, quando não se conversam, quando um vai para cá, outro vai para lá. Um não fala onde que vai, o outro não dá respaldo aonde está. Não tem aquela afinidade, não tem aquele respeito, logo vai haver uma separação. O Senhor quer que nós que aqui estamos, ver se nós conseguimos viver unidos. O progresso desta obra consiste em estarmos unidos no temor do Senhor, no amor de Cristo. Nós, irmãos, no passado, vou dizer aos irmãos, nós para chegarmos na mesa, para participarmos da Santa Ceia, nós pelo menos, não sei, a minha pessoa, mas a maior parte da Irmandade mais antiga, fazia uma ponderação muito grande das atitudes, dos atos, como se conviveu com a Irmandade, se não machucou este, ou machucou aquele. Não é vergonhoso e não é inferior o homem e a mulher que pede perdão. E que fala, me perdoa, errei, talvez não foi bem aquilo, não ajustei, não acertei. Então, no passado, nós tínhamos muito temor de Deus para participarmos da Santa Ceia. Hoje, não que não temos mais, temos sim, mas tem muitas pessoas que talvez por não ter ainda o conhecimento da palavra de Deus, uma estrutura espiritual, ele participa da Santa Ceia desarranjado com este, desarranjado com aquele, não é isto? Em casa, com a família desajustada, não se dá com esse, não se dá com aquele. Irmãos, para chegar no céu, nós temos que chegar juntos. Chegar juntos. A obra de Deus cresce, a obra de Deus prospera quando tem união, quando tem participação de todos, e quando não a ideia de um só, não, a ideia vem deste e daquele, mas dentro da guia do Espírito de Deus. Não é isto? Passamos a conviver, passamos a ouvir e passamos a falar. De uma forma que vamos ouvindo este, ouvindo aquele, sempre procurando tomar conselhos com os mais idosos, respeitando os mais idosos. Mesmo do ministério nosso, a gente busca sempre um conselho do mais idoso. Por quê? Um fato de respeito e também a obra de Deus cresceu nesse contexto. Respeitamos-nos uns aos outros. Neste respeito, a prosperidade. Nós queremos e pedimos muita coisa para o Senhor. Muitas coisas. Mas às vezes a nossa vida está inteiramente desajustada. Não dá para o Senhor abençoar. Não dá. Não dá. Porque um ganha mais do que o outro. Porque eu ganho mais, é isso, é aquilo.
O dinheiro em casa não tem nome, não é nem desse nem daquele, é de todo mundo. E se não vai bem para esse, vai bem para aquele, dá glória a Deus. Ajudemos-nos uns aos outros, irmãos. E não queiramos ficar separados e segregados. Porque a pessoa sozinha, ele se torna uma pessoa não tão feliz. Não tão feliz. Pessoa, nós nascemos para viver em sociedade. Temos as nossas amizades, temos a nossa família, temos a nossa querida irmandade, temos a nossa participação. Não é isto? Nem tudo dentro de um conjunto é do jeito que nós queremos. E a gente às vezes fala uma coisa, a pessoa fala, não, mas tem que ser desse jeito, então faça daquele jeito, mas vai ver lá na frente não é bem sucedido. Mas o que não pode haver, irmãos, é cada um para si, Deus para todos. Não, nós trabalhamos em conjunto, nós somos uma única família. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui a cabeça é Cristo, nós somos uma parte do seu corpo, e bem-aventurado é aquele que consegue conviver em comunhão com todos, E nós temos certeza, o irmão veio buscar a palavra de Deus. Vamos ver que o Senhor vai falar para mim o que vai acontecer. Porque também tem isto. Chega no final do ano, as pessoas acham lá que ninguém sabe sair. Mas fica consultando o horóscopo, e aquele vivente, aquela vidente, aquele outro vidente, o que vai acontecer, o que ele já fez, falou e aconteceu. Olha, você não precisa buscar nada de consulta alheia de mundo, não. Está buscando a minha palavra. Você quer o conselho da palavra de Deus para saber como vai ser o teu ano que vem? Aqui está a palavra. Se você tiver condição de viver em união, vai ser um ano muito abençoado. Glória ao nome santo de Deus. Vai ser abençoado. Vai ser abençoado em casa, no trabalho, no vizinho, aonde você pôr o pé vai ter prosperidade. E que Deus nos dê nesta noite o dom de sermos uma pessoa gentil, amável. Que Deus nos dê nesta noite o dom de saber conversar sem machucar ninguém. Que Deus nos dê nesta noite o dom de sermos humildes para aprender a ouvir, para depois falar. Que Deus nos dê nesta noite o dom de podermos ter luz para saber aonde está a saída da nossa situação, e que possamos, na conversa, ajustar aquilo que está desajustado. Porque às vezes, irmãos, a benção está no nosso caminho. Mas com a briga, dissensão, não tendo paz, o que acontece? Acontece que o Senhor não está naquele negócio, não aparece ali. Não estando o Senhor, não tem a benção de Deus. Mas viemos buscar a palavra de Deus. A benção do crente consiste ele em conviver em união. Temos que ter esta qualidade, sim. Mas eu não sou, eu não aguento, eu não consigo, eu falo, eu sou assim mesmo. Tudo bem. Você paga pelo que você é. Você paga pelo que você é. Porque Deus não muda. Deus mandou, a palavra está falado. Se você se retrair e der um pouco de ouvido e mudar, muita benção você vai levar. Mas se não, continua tudo do mesmo jeito. E a tendência é, quando nós vamos envelhecendo, os nossos erros ir se agravando. É ou não é? É a mesma coisa. Você lá tem um pequeno calo. Se você não cuida dele e anda com o sapato que não é ajustado para aquilo, e não cuida, ele só vai crescendo e aumentando. Não tem jeito. Precisa fazer um tratamento e tirar. Mas a pessoa não dá a mínima importância. Eu sou assim mesmo. Sabe, irmãos, o crente não pode ser assim mesmo. Ele tem que ser o que o Senhor quer que ele seja. É isto. Não adianta ser teimoso. Quem perde é o teimoso. Não adianta.
Ser humilde tem um grande ganho, Não seja querer estar na frente, vai sempre um pouco atrás. Se alguma coisa tiver que acontecer, aconteça com aqueles que já são antecipados. Mas se o Senhor for na frente, nenhum acidente vai acontecer. Você vai vencer e passar por onde tiver que passar. Não é isto? E aqui o salmista dava este glorioso conselho: ó, quão bom e quão suave. É uma coisa suave, não é uma coisa rude que pesa, uma coisa que traz aborrecimento. É que os irmãos vivam em união. Não podemos ter sentimentos de inveja, irmãos. Não podemos. Isso atrapalha. Inveja atrapalha. Inveja porque eu acho que tem que ser assim, se não for assim, não, mas aquele fala, não, calma, vai do jeito que o Senhor quer. Nós viemos nesta noite aprender uma lição da parte de Deus, porque todas as vezes que congregamos, o Senhor nos agrega para ensinar. Ele quer que nós vivamos numa íntima comunhão um com os outros, ouçamos um, ouçamos o outro, damos o nosso parecer, acatamos o parecer do outro, e o que for mais justo para o momento, e na luz e na guia de Deus, aquilo vai acontecer. Nem tudo aquilo que vamos falar vai acontecer. Mas não é por isso que somos nem menos e nem mais. Somos todos iguais. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui termina a palavra. Respeitemo-nos uns aos outros. Se não há respeito, não tem prosperidade. Uma casa que tem gritaria, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Pai não respeita filho, filho não respeita pai, mãe não respeita filha, filha não respeita mãe. Não tem benção, não prospera, não prospera. Às vezes é uma casa humilde, chão de terra e batido. Não tem nada, glória no nome santo do Senhor. Tem um pouco de feijão e farinha e um ovo frito, mas tem a paz de Deus. Quando dobra o joelho, o céu abre, a presença de Deus invade o coração. Você chora de alegria, canta com contentamento, e o dom de Deus está ali. É ou não é? É isto. É isto. O Senhor quer fazer com que o teu barraco trema da minha presença. A glória é o nome santo do Senhor. E para que isso aconteça, tem que ter união. União. Nem tudo é do jeito que nós queremos. Muitas vezes acontece de uma forma, de outra jeito. Mas vamos na paz. Temos que manter a paz. Não é isso? Temos que manter a paz. Lá, segunda-feira, congregamos aqui no Real Parque. E o Senhor mandou aquela parte de Ruth, em que Ruth amou muito a sua sogra chamada Noemi. Eu sei que tem muita gente que não gosta da sogra, não é verdade? Mas olha, aqui está uma receita boa. Ame a tua sogra com amor e carinho, porque ainda no final da vida ela vai te ajudar muito. Como? Ela vai orar a Deus muito por você, e olha, a oração dela vai trazer muita libertação na tua vida. Não é isso? Aí a irmã falou para mim: irmão Edson, eu precisava que hoje todas as minhas noras estivessem aqui para ouvir a palavra. Mas a palavra está sendo repetida nesta noite. Amemo-nos uns aos outros, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, irmãos, parentes e nos servos de Deus. Respeitamos os irmãos que tocam, as irmãs que tocam. Cada um tem uma função, nem o galardão vai ser igual no céu. Glória ao nome santo do Senhor. O galardão vai ser igual, não é porque um é ancião, outro é cooperador, outro é diácono, que um vai ganhar uma coisa melhor do que o outro. O Senhor nos vai levar. Você sabe, irmãos,
Você sabe, a gente tem ministério para salvar a nossa alma. É ou não é? Nós temos um ministério porque ele ajuda a nos salvar, né, irmão Francisco? É ou não é? Eu achava que quando ia ficar idoso, eu ia ficar tranquilo, mas eu estou ficando um pouquinho mais idoso, eu estou ficando com um pouco mais de trabalho, não vai ter tranquilidade, não é verdade? Mas o ministério serve para nós congregarmos mais, participarmos das reuniões e ter que atender o pobre, o necessitado e visitar o enfermo, e temos lá no trabalho, o senhor fala, vai visitar aquele lá, e nós vamos visitar, vai lá, ora por aquele, ora por aquela, vai no hospital, e o senhor opera, e fala, mas eu não vou, vai lá no funeral, não tem dia de Natal, não tem 1º de ano, faleceu, tem que alguém ir lá atender o funeral, glória, é o nome santo de Deus, o Senhor nos dá uma tarefa nesta obra para nos salvar, para nos chegarmos mais próximos dele, não deixe aquilo que o Senhor colocou na tua mão, faça com amor, com prazer, com carinho, porque a benção vai te acompanhar até a hora da tua morte, glória, é o nome santo do Senhor, e você, se você crê nesta palavra, você vai morrer falando línguas, bendito é o nome santo de Deus, porque o meu Espírito não se afastará de vós. Esta é a palavra. Receita curta, mas poderosa. Tendo união, tem benção. E ela quer acompanhar a nossa vida até a hora da nossa partida. Terminando tudo, poderemos dizer, Senhor, não fui talvez o homem ou a mulher que deveria ser, mas Tu me ajudaste a chegar de pé na Tua presença. Fui como uma palmeira, passou o vento e a tempestade, ela se inclinou, mas está de pé. Guardei a fé, te servi de coração puro e sincero, não tenho mágoa com ninguém, nada me prende nesta terra, só me resta a coroa que o justo juiz me prometeu. É o conselho da palavra de Deus, porque viver em união é muito bom e se torna suave a nossa trajetória. Basta, irmãos, aquilo que temos que carregar, em que faz parte da nossa predestinação aqui na terra. São aquelas provas que já está traçada pelo Senhor. Mas buscar coisas a mais, não. Façamos aquilo que o Senhor nos deu a fazer, com ponderação, com medida, e encerrando. Que o Senhor nesta noite nos ensine a conversar. Isso é muito bom. Que o Senhor nos ensine a conversar. E é difícil, o nosso vocabulário às vezes é curto, é um vocabulário dotado às vezes de muita gíria, não é isto? E nós não temos assim aquela eloquência. Mas se você crê na bendita palavra de Deus, até eloquência para falar eu vou te dar. Glória ao nome santo do Senhor, para saber transmitir aquilo que vai dentro do coração. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na oração. Amém.